departamento. E o núcleo, ele nasce primeiro com a perspectiva de fazer o registro das oralidades no Ceará, né? Então, os debates da antropologia no campo da oralidade, no campo da música e no registro dessas experiências. Os debates transversais, eles nascem de um debate que nós fizemos aqui no nosso núcleo, de que os debates, todos eles são transversais, né? De que não há possibilidade de se fazer um debate sobre negritude sem que se faça um debate sobre gênero. Não há possibilidade de fazer um debate sobre sexualidade sem que se faça um debate sobre raça, né? Todos esses debates, eles são interseccionados, né? Eles fazem parte de uma estrutura muito maior e o debate ele precisa ser feito considerando essas especificidades. Fazer um debate sobre gênero, raça, classe, sexualidade no campo das ciências sociais e fazendo com que esses debates não sejam debates unitários, que eles não sejam debates homogêneos, porque eles não são. Eles têm muitos atravessamentos. E os debates transversais propõem isso, que esses atravessamentos sejam debatidos coletivamente pelas pessoas que vão compor os espaços. A nossa dificuldade principal é mostrar que os campos que nós pesquisamos, eles são tão válidos quanto os campos que esses outros pesquisadores e pesquisadoras pesquisam em outras áreas, como a economia, como a psicologia, né? Que as ciências sociais conseguem produzir uma pesquisa que é relevante e que consegue impactar todo o conjunto da sociedade brasileira, né? Não é à toa que a gente tem os resultados disso, né? Em todos os sentidos. O avanço na política de cotas é resultado disso, o avanço dos debates sobre sexualidade é resultado disso, as políticas de prevenção é resultado disso. Enfim, a gente tem muitos avanços, mas pouco reconhecimento, como se nós não tivéssemos começado a fazer esses debates e não continuássemos travando eles com qualidade. A primeira coisa que a gente precisa pensar a partir dessa pergunta é que sociedade nós estamos inseridas, né? Qual que é o contexto de análise, por exemplo, de uma antropóloga, de um pesquisador em psicologia, de um historiador, uma historiadora. A sociedade brasileira ela é uma sociedade muito heterogênea e muito racializada, muito generificada. Então nós estamos inseridas num contexto de uma sociedade que é majoritariamente negra, que tem uma porcentagem de povos indígenas significativa, apesar do extermínio e da tentativa de apagamento desses povos. Uma sociedade majoritariamente feminina, né? Inclusive é essa parcela da sociedade que mantém ela funcionando como ela é hoje, a partir dos trabalhos do cuidado, do campo do trabalho doméstico não remunerado. Enfim, como pensar essa sociedade sem ser pela perspectiva dos grupos que são majoritários dela, né? A gente fala em grupos minoritários não porque esses grupos são minoritários em quantidade, mas porque eles são minoritários em direitos, né? Se a gente está falando que as pessoas negras são minoritárias no Brasil, não é porque elas são a menor porcentagem, mas é porque em termos de direito, elas são a menor porcentagem, né? Elas têm menor porcentagem de direitos. Então, a importância de pesquisar esses temas nas ciências sociais hoje, né? Principalmente na antropologia, que é a área que a gente tem mais pesquisadoras e pesquisadores, é fazer um debate a partir das nossas experiências sobre o que é a sociedade brasileira. Por muito tempo, o sujeito brasileiro foi o homem branco, de classe média, e que a gente percebe, a gente entende, na verdade, que não é a maioria da população, né? Mas que foi, durante muito tempo, a pessoa que teve acesso à universidade, que conseguiu tocar os seus debates sobre classe e conseguiu tocar debates muito interessantes sobre classe, mas que não contemplam o que é a sociedade brasileira hoje e não contemplam, na verdade, o que sempre foi a sociedade brasileira. Mas nós temos um projeto que está para nascer, a gente está estruturando agora, que é o nosso grupo de estudos, né? É o grupo de estudos Afro, Trans, Indígena, Futuristas, em que nós vamos debater as perspectivas negras, indígenas e trans do futuro, né? O que esses grupos pensam para o futuro? Porque se a gente vai pensar no futuro, e eu acho que esse é um debate importante, a gente pensa na ficção científica, por exemplo, né? O que a ficção científica oferece para a gente? É um futuro majoritariamente de pessoas brancas, em que as pessoas negras elas estão ali muito no lugar
de ocupar o espaço, né? Então é uma pessoa negra. As pessoas brancas estão em maioria, os homens estão em maioria. Então é o futuro que nós não temos sonhado. O grupo de estudos Afro-Trans-Indígena Futurista, ele nasce justamente da tentativa de imaginar outros futuros. Porque se tem uma perspectiva de futuro e que ela não nos contempla, é urgente que nós proponhamos outra, né? E aí, durante os meses que se seguirão desse grupo de estudos, nós vamos estudar a produção de pessoas negras, pessoas trans e pessoas indígenas no Brasil e no mundo e, enfim, como resultado final, produzir um material do que as pessoas trans, o que as pessoas negras, o que as pessoas indígenas imaginam para o futuro, não só do Brasil, mas para o futuro do mundo. O Ailton Krenak lançou recentemente um livro chamado Futuro Ancestral, em que ele vai dizer que não é possível um futuro sem que se imagine uma ancestralidade intrínseca nele, né? Vai falar sobre o papel da criança e como a criança carrega em si o futuro, mas carrega em si também a ancestralidade, né? Essa é a proposta mais ousada, acredito eu, que nós vamos fazer, que é debater futuro, que é disputar o futuro no campo das ciências humanas, né? Fazendo como nós temos feito aqui, um debate interdisciplinar, então pensando em antropologia, pensando em sociologia, pensando em ciência política, mas pensando em literatura, música, cinema, todas as áreas em que se debate sobre o futuro, é possível trazê-las para cá. Eu tenho aqui na frente um pouco do acervo do Léo. Aqui a gente tem alguns livros do nosso acervo, né? E dentre eles a gente tem as nossas produções. O Léo tem muitos trabalhos publicados, tanto no campo da produção de livros, da produção de CDs, quanto da produção de filmes, né? E aí eu vou mostrar alguns deles aqui para vocês. Eles são livros de um passado recente do Léo, então a maioria deles estão concentrados na história oral, né? No registro da história oral. Por exemplo, essa daqui é a coleção Ceará Cadim. Tem alguns volumes em falta aqui. Ela foi publicada em 2010, ela foi organizada, né, a partir do Léo. A gente tem a logo dele bem aqui. E foi um edital da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará para a publicação de bens culturais em muitas áreas, né? Uma delas era a produção científica. E aí aqui são teses de mestrado e de doutorado de pesquisadores e pesquisadoras nos campos da antropologia e da sociologia, aqui do Departamento de Ciências Sociais. Então a gente tem aqui esse Quem Convida é a Mulher, Experiências Femininas e Subversão nos Bailes de Dança de Salão, né? E outros livros debatendo outros temas, né? Esse daqui é o nosso registro material do campo da música no Ceará. São mestres da cultura popular do Ceará, né? E aí a gente tem aqui o registro deles aqui, né? O registro da história oral, né? O registro da música, foi um dos motivos pelos quais esse núcleo foi fundado, né? Então, a gente ter o resultado disso aqui, não apenas como a história do nosso núcleo, mas como o resultado material disso, é muito, muito interessante. Um dos fundadores desse núcleo, Ismael Por Deus, é um dos pesquisadores de referência da Umbanda no Ceará. Ele tem alguns livros que são nesse sentido. A gente tem outros trabalhos também. E a produção do professor Alexandre Fleming, né? Essa daqui é uma das primeiras edições, se eu não me engano, a primeira, do Escurinho do Cinema, Cenas de um Público Implícito, né? Que foi a pesquisa que ele fez do cinema pornô no Ceará, antes que as salas de cinema pornô fossem fechadas aqui. Então você tem aqui um registro muito qualificado, de um antropólogo muito qualificado, do cinema pornô no Ceará e de como que essa estrutura, de como que esse complexo se estruturou, né? Enfim, é um livro muito interessante. E as Estilísticas da Sexualidade, um livro organizado pelo professor Alexandre e o professor Christian Paiva, né? Que é o atual coordenador do NUS, um núcleo de estudos em sexualidade aqui do nosso departamento. Enfim, aqui estão alguns dos nossos registros, né? Enfim, físicos, mas a gente tem alguns filmes publicados também. O professor Alexandre é responsável por um filme chamado O Voo da Beleza, um filme em que ele estuda as relações entre travestilidade e trabalho sexual
de travestis brasileiras na França. É um dos resultados que a gente reivindica para o núcleo, apesar de ser um trabalho de um pesquisador, né? Um trabalho individual do pesquisador, a gente reivindica para o núcleo.